Às vezes as pessoas querem apontar para a igreja, querem apontar para o líder, querem apontar para todo mundo. O seu problema é você. O meu problema é você. Se você não está vivendo tudo que você tem para viver, se as promessas não estão se cumprindo na sua vida, o problema é você. Você quer justiça dentro de injustiças. Tem gente que está mentindo, tem gente que está enganando, tem gente que está fazendo caras e bocas, tem gente que o coração está contaminado com intenções e motivações erradas, tem gente que está aqui buscando só dinheiro mesmo, tem gente que não quer a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Pai, por estar na sua casa, no lugar certo, plantando as sementes corretas. O Senhor é bom. O Senhor é bom, meu Deus, independente do que nós estamos vivendo hoje, o Senhor é muito bom. Porque tudo, meu Deus, se torna um modo que o Senhor ajusta, o Senhor lapida, o Senhor molda o nosso caráter, restaura o nosso odre, o Senhor cura as nossas feridas. O Senhor é bom. Eu agradeço, meu Deus, por todo esse ano. Eu agradeço, meu Deus, por ter cuidado de todos nós nesse mês de dezembro. Eu agradeço, meu Pai, por todo o carinho, por todo amor que o Senhor tem por nós, pelas coisas boas e pelas situações desafiadoras que o Senhor nos entregou. E eu penso, meu Deus, que é importante os desafios, os problemas, porque é eles que nos movem, é eles que nos faz gerar uma dependência muito maior perante ao Senhor. Então eu só tenho que agradecer, meu Deus. O Senhor é muito bom. E sem dúvida alguma está sendo o melhor ano das nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, o que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós. Perdoa, Senhor. Meu Pai, não nos deixe perder a nossa vida, perder, meu Deus, o nosso ano, perder, meu Deus, tudo aquilo que plantamos, tudo aquilo, meu Deus, que estamos transbordando, semeando no Teu reino, na Tua casa. Meu Pai, não permita uma cegueira, não permita um desânimo, não permita, meu Deus, uma desesperança, não permita, meu Deus, que coisinhas possam roubar coisas grandes de nós. Não, meu Deus, mantenha-nos vivos, olhando para cima, olhando para o alto, porque é de lá, Senhor, que virá o nosso socorro, virá das coisas do alto. E que possamos pensar nas coisas do alto, as coisas que edificam, que constroem, as coisas, meu Deus, que nos geram esperança, nos geram vida, energia, vigor, força. Meu Deus, que cada um seja tomado por estas palavras, por este Espírito, e que a coragem de entregar, a coragem de revelar, a coragem de consertar, a coragem de semear, de transbordar, de perdoar e de pedir perdão, meu Deus. A coragem, meu Pai, de jogar fora este odre velho, este velho homem, esta velha mente. A coragem, meu Deus, de ir para águas mais profundas, como Ezequiel 47, chegar ao ponto de não ter mais como andar, mas sim, meu Deus, só nadando. Eu estou à mercê das ondas, eu estou à mercê do Teu Espírito, eu estou à mercê, meu Pai, da Tua vontade. Somente o Senhor, meu Deus, que vai nos manter vivos e permitir que possamos atravessar para o outro lado. Que possamos juntos, com a Tua presença, com o Senhor dentro do barco das nossas vidas, possamos atravessar para o outro lado. Que possamos atravessar para o outro lado. Em muitos momentos, meu Deus, o Senhor pega o barco e o Senhor fala: vamos para o outro lado.
Meu Deus, e que possamos sempre estar em movimento, procurando aqueles que eu possa derramar, transbordar, pregando a Tua palavra, pregando a Tua mensagem, sendo instrumentos vivos do Teu poder, e que todos sejam avivados pelo Espírito que está em nós, que possamos ser esses instrumentos do ID para levar esta mensagem, meu Deus, esta mensagem tão poderosa que nós levamos, que Jesus Cristo vive. Meu Deus, que o Senhor veio para nos dar uma vida abundante. E sem dúvida alguma, meu Deus, a palavra que nós estamos falando e repetindo a todo momento vai terminar bem. Vai terminar bem. Eu posso ter algo morto ainda dentro da minha casa, mas eu estou vindo até o lugar aonde está o homem de Deus, o profeta. Meu Deus, que aquele que não ficou em casa, meu Deus, fazendo os seus rituais cerimoniais de luto, meu Deus, que possam sair hoje, colocar aquilo em andares acima, na casa, no lugar correto e vir ao encontro, buscar aquilo que realmente funciona, que cada um possa ir até o lugar que o Senhor está direcionando e buscar vida, meu Deus. Eu acredito, eu creio, e eu acredito, meu Deus, que este final, meu Deus, este jejum, será um jejum definidor, será um jejum de muitas respostas, meu Deus, e definições dentro do Ministério Mudança de Vida. Eu abro o nosso quarto jejum, meu Deus, o último jejum do propósito da mudança, meu Deus, e que o Senhor possa sustentar a cada um de nós até o final. Que aquele que está nos ajudando a começar, seja o mesmo que vai nos ajudar a concluir. E que nosso final, meu Deus, o nosso final seja de grande alegria, meu Deus. Conclua esta obra que o Senhor está construindo dentro de cada um de nós. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Está ligado a sua vitória. Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Você é mais do que vencedor em tudo. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, por gentileza. Eu creio que o Senhor está nos direcionando a algo muito grande. Mas o que tende a acontecer com muitas pessoas? Ontem, no dia 25, eu falava sobre atmosfera. Qual é a atmosfera que você está criando? Muitos estão criando uma atmosfera de derrota, falta de esperança, falta de foco. Não está mais olhando que esses próximos dias, esses últimos dias, até o final do ano, o Senhor pode mudar muitas histórias. O Senhor pode mudar muitos diagnósticos, alterar muitas sentenças. O Senhor pode derrubar, sim, muitas sentenças. O Senhor pode reverter muitas situações que aos olhos humanos era impossível. É algo morto. Não havia, na nossa cabeça, não há possibilidade. A palavra que eu trouxe ontem, que o Senhor nos trouxe ontem, é 2 Reis 3, que fala sobre o rei de Israel, indo junto com Josafá, o rei de Edom, ao encontro de Messa, porque quando Acabe morreu, Acabe cobrava um tributo, cobrava 100 mil peles de cordeiro, depois mais 100 mil carneiros também, e simplesmente quando Acabe morreu, ele decidiu que não iria mais pagar esses tributos. O rei de Israel, filho de Acabe, sem discernimento, ele foi atrás para querer derrubar, para querer guerrear, e aquela situação gerou
muitas outras situações que Deus levou à vitória do povo de Deus. Mas é interessante que nos primeiros 7 dias a água já tinha finalizado. Já não havia mais a possibilidade deles não somente chegarem aos moabitas, mas eles não tinham nem água, eles não tinham nem o básico do básico. E às vezes a gente quer começar algo grande, quer começar uma caminhada, mas muitas vezes parece que o nosso problema é o rei, mas quando eu vejo, nem o básico eu estou conseguindo vencer. Muitas pessoas têm o foco, eu preciso pagar essa dívida, eu preciso construir esse relacionamento, eu preciso ter a minha carteira de trabalho assinada, eu preciso ter a vitória neste processo judicial, trabalhista, quero muito o meu salário que seja multiplicado, mas eu não estou conseguindo a condução para chegar na igreja. É o que eles estavam vivendo ali. Nem o dinheiro, nem a condição de chegar até o problema eles estavam tendo. E ali estava mostrando algo muito maior, que eram ainda, Josafá até que não, mas Josafá mesmo fazendo certo andava com as pessoas erradas. Mas eles não estavam alinhados com Deus. Chamaram Eliseu e Eliseu fez todo aquele movimento, disse que não falaria nem com o rei de Israel, com você eu não quero, vai consultar os seus deuses, mas por respeito a Josafá, eu vou consultar a Deus. E ali você vê que ele mudou a atmosfera, o arpista começou a tocar, e as coisas começaram a mudar, e o Senhor se manifestou dizendo, cave mais cisternas. Cave cisternas. Ou seja, abre espaço. O problema é que muitas pessoas, ao invés de abrir espaço, dar mais tempo a Deus, os espaços que deveriam ser de Deus estão sendo ocupados pela tristeza, pela murmuração, estão sendo ocupados por tempo jogado fora em aplicativos, em redes sociais. E é muito interessante o ponto do deserto, eu falava isso ontem, eu vou voltar a falar nesse ponto, antes de eu ir para a palavra que eu quero muito falar hoje, é que as pessoas elas não estão observando que o tempo do deserto não é um tempo ruim. Quando você vai para o deserto, você percebe que as distrações, se você já foi no deserto, nós já fomos aí na última viagem, ainda passamos por uma parte, você vê que não tem nada, é só areia, não tem para onde você se distrair, não tem para onde você olhar, só é você e Deus. O povo de Israel vivia uma dependência total, o tempo do deserto é dependência, o tempo do deserto é rompimento, é o tempo do deserto. E ali naquele deserto, eles precisavam usar a fé. E não esperar que a saída do deserto viria de algo natural. Muitas pessoas estão esperando algo natural acontecer para você viver o sobrenatural. Não, se você quer viver o sobrenatural, você precisa ter atitudes sobrenaturais, você precisa viver pela fé. Não ache que você vai resolver um problema espiritual de forma carnal. Não dá. Não dá. Maria, no momento que ela viu que o vinho acabou e a festa lá já tinha finalizado, não tinha mais o que fazer, não tinha mais vinho. Ela não foi, quem vai poder comprar? E vamos fazer uma vaquinha aí? Não, vamos ver se alguém tem aí fora um pouco de vinho. Não criou uma estratégia. Maria simplesmente ela foi direto para o sobrenatural, ela foi direto a Jesus, e mesmo Jesus não dando aquela resposta positiva, porque estava testando a fé dela, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com você? Mesmo não tendo aquela resposta positiva, ela disse, olha, façam tudo o que Ele mandar. Deus não vai negar a fé. Deus responde fé. E quando você der atitudes baseadas na fé, numa fé sobrenatural,
e não olhar para as circunstâncias, não olhar para as negativas, não ficar olhando para os prós, por aquilo que eu posso não receber, mas sim você vai fazer a sua parte, eu faço tudo. Depois de fizerem tudo, fiquem firmes. Depois que eu faço tudo, eu espero em Deus. Bispo, eu não fiz tudo, então faça tudo. Bispo, eu fiz tudo, então fique firme. Ali naquele momento, pegue as talhas, encha de água, e o Senhor resolveu aquela situação. A mesma coisa, você vê isso no deserto. Cave as cisternas, vai cavando. Cave as cisternas, porque não virá de vento nem chuva. Eliseu já estava dizendo, não virá de vento nem chuva. Pare de esperar que vai vir de alguém a solução do teu problema. A solução do teu problema não virá de vento e não virá de chuva. Quando você pega em Números 11, você vê aquela situação desgastante que Moisés viveu. Começa já o primeiro versículo falando, os estrangeiros se juntaram ali com o povo de Israel. E ali a gula dos estrangeiros, esses estrangeiros influenciaram o povo de Deus. E o que acontece? Eles começaram simplesmente a reclamar e falar que agora isso não era tão bom assim, estou com saudade dos peixes de graça, eu queria aqueles pepininhos, eu queria aquela coisinha, aquela saladinha, mas ninguém olha para as costas do outro e vê quanta cicatriz tinha nessas costas. Ninguém lembra todas as marcas que parecem pulseiras, não, eram as correntes nas suas mãos. Ninguém está lembrando os dias que você ficava sem dormir. Ninguém está lembrando. Não, as pessoas muitas vezes elas se esquecem das dores. E você vê que a todo momento no Velho Testamento o Senhor manda fazer memoriais para você não se esquecer. Não se esqueça. O Senhor manda fazer festas, o Senhor manda, o Senhor muda calendários, o Senhor bota o ano de jubileu, o Senhor faz várias coisas, vários pontos na nossa vida para nós não nos esquecermos de onde nós saímos. Porque o ser humano se esquece rápido do que viveu, do que vivia. Os dias nos hospitais, quantos se esqueceram nos tempos, o tempo que ficou com seu filho no hospital? Mas na hora de decidir entre Deus e uma festa, Deus, um aniversário, Deus ou uma brincadeirinha, troca facilmente. Quantos estão se esquecendo o que vivia nos seus casamentos? Casamento, um pé de guerra, frustrações, problemas dentro de casa, guerra, miséria, mas sempre está pegando em tempo de propósito, eu vou decidir viajar. A gente precisa relaxar, a gente precisa descansar. Mas a gente não... É impressionante isso, porque as pessoas se esquecem e nós não podemos nos esquecer. Tem coisas que têm que ficar marcada em nossa vida. Será que ninguém lembrava a escravidão? Será que no meio daquele povo não tinha filhos que tinham sido mortos pelos egípcios? Pelas ordens do faraó? Ah, eu tenho certeza que tinha. Mas mais do que você ouvir, é você ser influenciado, porque tem pessoas que estão ouvindo coisas e ao invés de ficar com aquilo que Deus já disse, aquilo que Deus já havia mostrado, as pessoas começam a reclamar. Foi o que eles estavam fazendo. Ai, que saudade do maná, que saudade do peixe, que saudade do pepino, que saudade do alho poró, ai, que saudade. E a gente só tem esse maná aqui, ó. Esse maná e esse Moisés. Esses dois que só Deus também, né? E aí você vê. Moisés teve um pico dele falar, não, se eu for aguentar isso aqui, é melhor o Senhor me levar. Ele mesmo disse. É melhor o Senhor me levar. É melhor a morte do que isso aqui. A resposta de Deus é, levante 70 autoridades. Vai lá ungir e o Espírito que está em você eu derramarei sobre eles. No momento que você dá esse pico, como o próprio Elias, você vai ungir mais pessoas. Você vai ter uma atitude de fé.
Não, não é o momento de finalizar ou acabar. Não, é o momento de Deus se manifestar na sua vida. É o momento de você derramar na vida de outras pessoas. É no momento de você criar mais discípulos. É o momento de você delegar, é o momento de você liderar. E ali toda aquela situação vai passando. E o meu ponto qual é? Moisés, ele olhou de maneira natural. Ele viu. Ainda se todos os... Eu estou aqui, ó, eu e 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Ele olhou de maneira natural. Ainda que todos os bois fossem abatidos, ainda que todos os peixes fossem apanhados, como eu vou alimentar este povo? A resposta de Deus foi a resposta que nós devemos fazer a todo e devemos dar a todo momento. Estará limitado o poder de Deus? Deus parou de ser Deus? Deus, ele mudou? Deus, ele parou de fazer milagres? Deus se esqueceu das suas promessas? A Bíblia diz que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que Deus te abandonou? Não, Deus não te abandonou. Será que Deus se esqueceu de você? Deus não se esqueceu de você. Será que Deus não lembra de você? Deus lembra de você mais do que lembrar de você. A Bíblia diz que ele jura pelo meu nome. Eu faço por ele, não é por você. A integridade de Deus, as palavras que ele libera, a fidelidade dele é muito além. E nós não podemos olhar que, porque eu sou infiel. Não, Deus vai ser fiel. Mas ele é tão fiel que você vai colher tudo aquilo que você planta. Não dá. A maior fidelidade dele é garantir que tudo que você jogar na terra vai nascer. E eu já falei várias vezes isso, a terra não mente. Tudo que você está vivendo é que você plantou. Você está colhendo e você está ainda plantando. E o problema é que muitas pessoas não estão observando o que está caindo na terra. E tem que observar o que está caindo na terra. Ainda a Bíblia diz, em Gálatas 6, 7, não se deixem enganar. É muito interessante esse versículo. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Presta atenção. Não se deixem enganar. Não se enganem e não se deixem enganar. Não se permitam enganar. Porque muitos estão se enganando aqui. Não se enganem, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. No mesmo versículo. Pois o que o homem semear, isso também colherá. O problema é que as pessoas elas ficam se enganando. Você planta A, mas se esquece do B, do C e do D que você plantou também. Não é que você não está fazendo, mas você está fazendo o que é certo, mas também está fazendo o que é errado. E se eu não estou fazendo com a intenção e motivação correta, se eu não estou alinhado com Deus, eu estou me enganando. Por quê? Por que Deus te daria isso, o A, se o B, o B, o C e o D que você está plantando está contaminando o seu A. E o B e o C e o D que você está plantando vai te fazer manter um padrão errado, um padrão distorcido, um caráter deformado. Vai te fazer barganhar com Deus. Você está se enganando. Porque uma pessoa ela faz um item, esquece que não é só fazer uma coisa, é uma sucessão de coisas. Mas quando você busca o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas, porque você está buscando o reino dentro de você. Você quer Deus, você ama Deus, você tem necessidade de Deus. Então o ponto ali que Eliseu estava falando para o povo, você precisa gerar espaços. E quem cava o buraco sou eu.
Quem tira a pedra do sepulcro sou eu. Quem faz os atos de fé, serei eu. Quem pega as talhas, quem pega a pedra, quem talha e faz, cria espaços dentro das talhas, sou eu. Quem enche de água, sou eu. E quem transforma em vinho é Deus. Você vê as direções para Abraão e as direções que Deus faria na vida de Abraão. Abraão tinha direções, e a primeira direção que ele recebeu é: sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou lhe mostrar o lugar, o caminho, a direção que eu vou te levar. Primeiro você sai destes padrões, dessa atmosfera, você sai deste meio social, dessa atmosfera de ídolos, de adoração, você sai dessa mente dividida, você para com essa mente dividida, e simplesmente você confia 100% no Senhor. E a todo momento onde Abraão chegava, você via, ele levantava um altar, ele consagrava o lugar. Por quê? Porque Ebenezer, até aqui o Senhor me abençoou, até aqui o Senhor me levou, até aqui o Senhor está cuidando de mim. A todo momento ele levantava um altar. Mas chegou no momento que ele não levantou mais. Ele foi para o Negueb, depois desceu para o Egito. E ali foi as piores decisões dele. Mas depois ele voltou para o altar novamente. Será que nós estamos dispostos a cavar as cisternas, a abrir espaço para que Deus venha encher a minha vida com o sobrenatural? Será que eu vou confiar no Senhor e vou aguardar e obedecer às ordens simples? Porque para muitos, e eu faço paralelo aqui, um pouco paralelo dos profetas de Baal com Elias. Muitos complicam tanto, estão lá se cortando, estão gritando, estão dando cambalhota, estão tudo sangrando, estão fazendo de tudo para que o fogo desça. E assim, você olha de fora, imagina, eu fico imaginando aquilo que Elias estava olhando os profetas de Baal e de Azerá. Aquele monte de corte, aquela bagunçaiada toda, aquela gritaria toda, aquele movimento todo. Havia um esforço. E muito ímpio gera mais esforço até para o justo, para o milagre acontecer. Mas assim, quando você pega em Zacarias, você vê isso. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. Você pega em Coríntios, é a mesma coisa. A minha luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades, os principados. Então você vê que a sua força é uma força espiritual. E quando você faz a sua parte, você vai aguardar em Deus, porque Ele não vai te decepcionar. Eliseu criou a atmosfera, Deus desceu, eles cavaram, eles dormiram, e a palavra de Eliseu disse: amanhã. Eles cavaram e na manhã seguinte, as águas elas desceram durante a madrugada e elas inundaram aquele vale. Elas inundaram todo o vale. Eles beberam, eles ficaram satisfeitos porque todo o vale estava inundado de água. O sobrenatural de Deus se manifestou baseado em uma ordem simples. Não precisavam gritar, se cortar, fazer nenhum movimento. Era só obedecer algo simples que Eliseu tinha dado. E as pessoas ficam fugindo do simples porque acreditam que não funciona. É muito simples. Mas tem uma mentalidade muito complexa, muito difícil de entender que Deus é simples. Se você simplificar a tua vida, você vai ver que a vida é simples. Nós que colocamos muitas coisas nela, nós que estamos complicando a nossa vida, a nossa relação com Deus. Você vê o processo de Elias, ele só foi, ele arrumou as pedras, ele reconstruiu o altar, ele arrumou a lenha e ele começou a jogar os baldes. Ele jogava 3 vezes, 3, 4 vezes ele ficava jogando.
Você via que até a quantidade de vezes, deu uma quantidade de 12 vezes, para cada tribo ele já derramou uma água, e a água, toda a água começou a se escorrer. E ali era uma grande oferta. Porque nós estamos falando de depois de 3 anos e meio de seca, a água era ouro. Era ouro. E às vezes a gente não está vendo que Deus está botando um tempo de seca financeira, um tempo de seca no seu casamento, na sua saúde, e você não está valorizando a água, o Espírito. E o Senhor está mostrando que esse tempo de seca é bom porque vai separar toda a nação dos 7.000 que não se dobraram, que não se prostraram a Baal. Você vê que é um tempo de separação. É um tempo da separação, é o tempo da separação entre o joio e o trigo. Nós já vimos que no início, quando você puxa 3 anos e meio para trás, você vê que você conseguia observar que tinha ali já uma separação visível. Mas depois que você vai alimentando, e todo o tempo da seca, e aqueles que são vendidos, e aqueles que têm o Deus Mamon, ainda aqueles que preferem a porta larga, aqueles que relativizam, aqueles os desengrejados, aqueles que têm problema com a língua, fala demais, critica demais, os invejosos, aqueles que sabem o que pode fazer, como diz em Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado. Aqueles que sabem que deve estar na igreja e não está. Você vê que fica evidente agora. Fica muito evidente, está muito evidente o que está acontecendo. É uma separação. Infelizmente, muitos, ao invés de manter a visão, cederam à pressão. Pressão dentro de casa, pressão por coisas que foram deixando entrar na sua vida, lugares que você deveria parar de frequentar, você não parou de frequentar, padrões errados, muitas coisas você vê que está mais evidente do que nunca agora. Agora você vê aquilo que estava interno sendo externado. Todo mundo dá para ver agora, um padrão. E está muito claro as coisas. E no momento que a clareza, e no momento que Deus gera a luz, como a palavra que a bispa trouxe no dia 24, é a luz, ela divide. Qual a primeira direção? Haja luz, que o Senhor trouxe luz. E a luz, ela vem para dividir a luz das trevas, o dia da noite. Agora a luz, ela está dividindo. E agora está muito claro as coisas. E a pergunta que eu faço para você: está claro que você não quer a Deus, mas quer as bênçãos de Deus? Ou está claro que as bênçãos do abençoador é menos importante do que o abençoador, ou o abençoador é mais importante do que as bênçãos de Deus? Será que nós estamos valorizando realmente o que é importante? Porque Deus quer que nós venhamos ficar com aquilo que Ele disse. Você pode estar no Éden, você pode estar no jardim do Éden, você pode ser um animal, uma criatura que foi feita por Deus, mas as palavras que saem da boca, da tua boca, da boca da pessoa, ou de uma outra pessoa que deveria estar alinhada ao lugar que está, as palavras e aquilo que está ouvindo, não, está saindo palavras que estão mais gerando dúvidas, estão mais expandindo as portas, estão relativizando a verdade e estão escurecendo a luz. Está tirando o sal, e a Bíblia fala que quando você tira o sal, os homens podem ser pisados. Então, quando você não dá sabor, quando você não é um diferenciado, você não se diferencia,
a sua comida não é diferenciada, uma comida sem sabor, sem sal, é impossível, muito difícil comer. Você está sendo pisado e você está influenciando aquilo que não deveria. Você está sendo instrumento de queda na vida de pessoas. E ao invés de você ouvir a voz certa, ao invés de você valorizar os momentos com Deus, você está ouvindo, você está querendo aquilo que não é para você. E simplesmente você esquece tudo o que você já tem. Adão e Eva esqueceram tudo. E ela simplesmente deu ouvido. Ela simplesmente, a Bíblia diz que os seus olhos foram agradáveis aos seus olhos, o fruto. E quando você puxa um capítulo antes, você vê que os frutos já foram feitos agradáveis, então é agradável sim. Então tem coisas que são agradáveis, mas de maneira santa. Tem coisas que são muito boas. Um casamento é muito bom de maneira santa. O dinheiro é muito bom com propósito, de maneira santa. Mas se você vem com uma mentalidade distorcida, uma mentalidade com intenções e motivações erradas, baseada em feridas, você transforma algo muito bom e agradável em algo ruim. Porque tudo ali é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, eu penso que não se enganem, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, colherá. Não veja uma injustiça dentro da própria justiça. Não dá para nós... Olha, quando você vê aquele cerco que Eliseu estava vivendo junto com o rei, e o exército tinha tomado, e o povo começou a ficar com fome, e uma cabeça de jumento valia 80 peças, e estavam vendendo até cocô de pomba ali, aquela doideira, miséria toda ali. Aquilo me marcou muito, o que aquela mulher gritou pedindo socorro, aquela mãe pedindo socorro, né? Que deveria ser mãe, mas não dá nem para chamar de mãe aquilo. Ela gritou, socorro, rei, socorro! Ele falou, o que aconteceu? Olha, eu e essa outra mulher aqui, essa outra mãe, ou melhor, ela não estava lá, né? Pelo jeito. Nós decidimos que hoje nós cozinharíamos o seu filho. E no outro dia, depois nós cozinharíamos o meu, depois cozinharíamos o dela. Iria cozinhar o dela, iria matar e comer o dela. E agora ela escondeu o dela. Faça justiça! Vocês entenderam? Você quer justiça numa injustiça. É uma loucura, é uma cegueira. Tem gente que está pedindo justiça dentro de injustiças. Deus não vai fazer justiça dentro da injustiça. Uma injustiça insana. Você vê que o rei rasgou as vestes, e todos viram que ele estava de pano de saco, e ainda ali, ao invés de apontar, né, para Deus, eles apontaram para Eliseu. Foi que Deus me castigue se amanhã Eliseu não vai perder essa cabeça. Olhando para Eliseu, achando que o problema era Eliseu. Não era Eliseu. Às vezes as pessoas querem apontar para a igreja, querem apontar para o líder, querem apontar para todo mundo. O seu problema é você. O meu problema é você. Se você não está vivendo tudo que você tem para viver, se as promessas não estão se cumprindo na sua vida, o problema é você. Você quer justiça dentro de injustiças. Tem gente que está mentindo, tem gente que está enganando, tem gente que está fazendo caras e bocas, tem gente que o coração está contaminado com intenções e motivações erradas, tem gente que está aqui buscando só dinheiro mesmo, tem gente que não quer a Deus, tem gente que já se prostrou para Baal, tem gente que está com poste de Baal, de Azerá. Tem gente que está como o rei de Israel. Até derrubou uma coluna de Baal. Mas ainda está com os cordeiros de ouro de Jeroboão.
adorando dentro da cidade. Está como o povo de Kiriat Jearim. Está há 20 anos indo até a arca buscando a presença de Deus, mas ainda está cheio de ídolos dentro da sua casa. Não se livrou dos ídolos, não subiu para Mispá, não derramou oferta, não jejuou, ainda está sendo lá, ainda estão com medo dos filisteus. Parem de se intimidar por aquilo que o diabo, as pessoas podem fazer. Se você estiver em Deus, ninguém te toca. Ninguém chega perto da tua tenda. As pragas não chegam a você. O anjo da morte passa na frente da tua casa e vai reto. Não olha, porque ali tem o sangue do Cordeiro. Você não será vítima daqueles que estão gerando injustiça. Se você está na justiça, é como Raabe, mesmo tendo o seu passado de prostituta, fez todas as piores atrocidades, ela tomou uma decisão. Uma decisão que você der, uma decisão que você praticar, estabelecer, você vai salvar a sua vida, você vai salvar todos aqueles que estão dentro da sua casa e ainda vai entrar na genealogia de Jesus. Uma decisão. Você pode estar no meio de ímpio, você pode estar dentro de Jericó, mas se você tomar uma decisão de coragem, porque aquela mulher teve que ter muita coragem, uma decisão de coragem muda a história da vida de uma pessoa. Uma decisão. Qual é a decisão que o Senhor está mandando você dar hoje? Porque é só uma. Tem pessoas que estão aí achando que tem que nascer de novo. Não. Tem coisas que são ajustes. E eu sei disso. Não deixa o diabo colocar isso na tua cabeça. Pega uma coisa pequena e faz contaminar todas as outras coisas boas que você está fazendo. Deus está querendo ajustes. Não adianta você restaurar 99,9 de um odre. Se tiver um furinho, ainda vai vazar o vinho. Tem que estar 100%. 100%. Bispo, mas ainda eu vejo coisas, viva pela fé. Esqueça o que se foi, foca no alvo. Siga em direção àquilo que Deus disse para você fazer. Faça, entregue, derrame, sacrifique, resolva, faça a sua parte. Deus está dizendo para nós, não vai ficar assim. Está ficando cada vez mais evidente. Agora Deus vai começar a tirar e agora vai começar a exaltar. Aqueles que estão 99% vão ser tirados, porque Deus quer 100%. Bispo, mas ainda esteja 100% com o Senhor. Obedecendo às ordens simples. Vivendo na verdade. Está um ponto que pesa para Deus é a verdade. Eu sempre falo isso para as pessoas. Independente do problema que você está vivendo hoje. Revele tudo. Fale a verdade. Não importa o problema, importa aquilo que você está escondendo. Bispo, é muito feio o que tem para falar. Fala, mas fala de uma vez só. Não fica soltando de soquinho, sabe? Fala de uma vez só, fala tudo. Eu gosto de lidar com pessoas assim. Fala tudo. É isso. Ponto. Maravilha, agora a gente pode trabalhar. A verdade liberta, mas se eu não falo e se eu vivo numa mentira, eu estou me enganando e cai de novo nesse ponto. Não se enganem. Com Deus de Deus não se zomba. Para de zombar a Deus. Tem muitas pessoas que estão zombando de Deus aqui. Sabe, está dentro do seu quarto, acho que ninguém está vendo lá. Está falando coisas, está pensando coisas, está desejando coisas. De Deus não se zomba. Deus é o único que lida com os corações. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está falando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está escondendo. E isso é uma palavra para nos libertar, para nos abençoar, é uma palavra de bênção. Isso é uma palavra de bênção. Deus quer nos abençoar, Deus quer restaurar, Deus quer mudar a nossa história. Então, permita-se hoje, eu vou
sair dessa posição. Hoje eu estou entregando nesse quarto jejum aquilo que eu não havia entregado ainda. Eu estou tirando aquilo que eu não havia tirado ainda. Eu estou resolvendo aquilo que eu não tinha resolvido ainda. E eu vou virar o meu ano com o melhor ano da minha vida, porque eu sei que o que pesa é eu abrir espaço para Deus. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou abrir espaço, eu vou cavar. Isso, mas eu vou cavar, vou pegar minha pá e vou cavucar. Eu vou abrir espaço, eu não sei o que eu vou tirar, mas eu vou tirar todas essas coisas que estão roubando a minha vida, roubando a minha família, roubando o meu futuro, roubando o meu destino, roubando a minha alegria, roubando a minha paz, a minha alegria, a minha prosperidade, a minha abundância, roubando as promessas de serem materializadas na minha casa, na minha família, roubando mais a minha salvação. Meu Deus do céu. Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Se Jesus voltar agora, nós nos abraçaremos no céu? Ou é daqui, cada um vai para um lado? Você precisa ter essas respostas, porque as respostas te libertam. As respostas te geram luz. E onde tem luz, tem consciência. E onde tem consciência, ali tem mudança. Gere mudanças hoje. E eu tenho certeza que Deus vai fazer como Ele já está fazendo na vida de muitos. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Você sabe que eu estava com uma outra palavra, hoje para falar aqui, que eu tinha separado. E é uma palavra muito interessante. Eu, de maneira muito rápida, eu vou falar para você. Quando você estuda em 1 Samuel ali, se 1 Samuel, 2 Samuel, acho que é 2 Samuel. Isso, 2 Samuel 15. Você vê aquela conspiração de Absalão, uma situação que tinha perdido o controle, porque Davi não havia decidido controlar, botar a mão. Era um padrão de Davi, não tinha lidado direito com Aminon, permitiu as coisas acontecerem ali com Tamar. Ele viu Absalão gerar toda aquela situação e depois se voltou contra ele. Ficou lá 4 anos na porta, fazendo todo aquele movimento contra o pai. E depois de tudo foi acontecendo, você vê Davi saindo, humilhado, da sua casa. E no caminho, quando você vai ali para o 2 Samuel 16, você vê que no caminho, quer ver? Ó? No caminho, 2 Samuel 16, deixa eu ver onde ele está aqui. Aqui, ó. Você vê que no caminho, chegando o rei Davi no 5 a Baurim, um homem da clã da família de Saul, chamado Simei, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei, embora todo o povo e a guarda real estivessem à direita e à esquerda de Davi. Olha a loucura que Simei fez. Porque assim, o que Simei estava fazendo ali era algo que ele já tinha feito no coração dele. Devido àquela, como ele era do clã da família de Saul, é um povo amargurado. Um povo orgulhoso, arrogante. E ele começou a jogar e amaldiçoar Davi. Naquele momento que ele não estava em tempo de guerra, ele não tinha feito nada para Simei. Mas ele decidiu fazer isso. Ele amaldiçoava e dizia: saia daqui, assassino, perverso.
O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. Ele estava sendo muito injusto. O Senhor entregou o reino nas mãos de Absalão, seu filho. Você está arruinado porque você é um assassino. Olha a amargura, olha a loucura que ele estava fazendo. Você vê ali Abisai falando, porque esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor. Permita que eu vou lá, rapidinho. É coisa de 20 segundos, sabe? Eu vou lá arrancar a cabeça dele, eu já volto. Não vou nem perder a fila, sabe? Não vou nem perder a minha posição. É rapidinho. É que a faca está até tá na mão já aqui, ó. É coisa rápida. Mas a resposta de Davi é muito forte. O que você tem com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Sabe, uma maturidade. Sabe que a gente pode botar a mão em coisas, e eu luto sempre para viver assim. Eu não vou botar a mão em coisas. Eu posso resolver coisas rápidas, mas eu não vou botar a mão. Porque eu sei que Deus está me extraindo algo. Deus está testando a minha confiança. E a gente confia, a gente vai confiar no Senhor, porque Ele é justo. E tudo tem um sentido e tudo tem um propósito. Mas o ponto qual é? Davi, ele trouxe aquele tratamento para ele. Vocês não têm nada a ver com isso. Deus está tratando comigo aqui. Isso é um nível de maturidade muito alto. De confiança. Davi, ele tinha certeza do caráter de Deus. Ele é bom. Deus é bom. E ninguém tem que se meter naquilo que Deus está fazendo, Deus está tratando. Eu não vou botar a mão nisso. Eu posso botar, mas eu não vou botar. Eu confio no Senhor, porque Ele é bom. E ali as coisas foram indo. Você vê, ele foi indo. Ele foi indo, foi ofendendo. Isso é no 16. Quando você vai lá para o 19, você vai lá para o 19, cadê? Aqui, Você vai no 19, no versículo... Acharam aqui já ou não? 19. Além disso, quem deveria servir assim como servir teu pai, também servirei. Não, pouco antes. Aqui, Simei, filho de Gera, Benjamim, foi aqui. Então, o rei voltou, no 15, o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei, para ajudá-lo. Simei, olha ele de novo, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar com o rei. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Zipa, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão e prostrou-se perante ao rei. E ele disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembras do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense, adoro isso, que o rei não pense mais nisso. Não vamos, gente, passado é passado. Rei, Davi, não viva do passado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Vamos sair daqui, vamos viver esse momento juntos. Eu gosto muito disso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Abisai estava ligado, estava acontecendo ali, muito, muito atento. Davi respondeu: que é o que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? A mesma coisa ele respondeu. O que você tem a ver com isso?
Não bote a mão, não fale nada sobre isso. Acaso se tornaram agora os meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu ao Simei sob juramento: você não será morto. Ponto. Certo? O rei prometeu: você não será morto. Você não será morto. Ele tinha todos os motivos para matar, mas ele não matou. Agora, vai um pouquinho mais para frente em 1 Reis 2. 1 Reis 2. Eu não sei quantos anos passaram, mas passou muitos anos, até décadas. Mas analisa esse ponto. Davi não era uma pessoa que guardava rancor. O coração dele era segundo o coração de Deus. Ele guardava. Ele mantinha o coração dele limpo. Quando, 1 Reis 2, quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem e obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. E você desce um pouquinho mais. Vai para o 5. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Que o fez com os 2 comandantes do exército de Israel, de Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele matou e derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, não deixe envelhecer e deixar em paz a sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, que ele cuidou dele, Gileade, o admita, e você vai vendo. Aí você vai para o 8. Saiba que também está com você Simei. Olha ele de novo agora. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que eu fui a Manaim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Aí você vê no 10. Isso foi a última direção que ele deu. Isso no 9 ele falou isso. Não considera inocente. Agora você vai para o 10. Então Davi descansou com seus antepassados e foi à sepultura da cidade de Davi. E aí você vê, segue. Vai seguindo um pouquinho mais. No mesmo 2 vai para o 36. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir a nenhum outro lugar. Esteja certo de que, no dia em que sair e atravessar o vale do Cedron, você será morto. Será responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, teu servo fará conforme disse o meu servo, o meu senhor. Qual foi a direção de Salomão? Construa uma casa. Construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir a nenhum outro lugar. Você vai ficar lá. E o dia que você sair, vai ser o seu decreto de morte. Sabe por quê? Porque Simei era um cara emocional, era um cara impulsivo, era um cara sentimental, era um cara amargurado, que ele ia mediante a conveniência. E esse tipo de pessoa vivem de imagem. E ele foi o quê? Salomão sabia que ele iria esquecer. Ele sabia. Porque esse tipo de pessoa não pensa. Ele não pensa e ele decretou a própria morte. Você pode terminar bem, mas tem pessoas que
se esquece dos decretos e sabe que você não pode sair. É a última oportunidade da sua vida. Você tem o agora, você só tem hoje. Você tem uma oportunidade de ficar no lugar onde Deus te plantou. É a mesma coisa do paralítico do tanque de Betesda. O Senhor volta depois nele e fala, não volte a pecar, para coisas piores não lhe aconteça. A ordem é boa, ele disse. Olha aqui, ó. Contudo, no 39, 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei, os seus servos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aques procurar os escravos. De lá Simei trouxe os escravos de volta. Ele foi atrás de escravos. Quando Salomão foi informado de que Simei tinha ido a Jerusalém, a Gate, e de que havia voltado, mandou chamá-lo e lhe perguntou, eu não o fiz jurar pelo Senhor e o advertir, no dia que for a qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá. Morrerá? E você respondeu, esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? O rei acrescentou, no seu coração você sabe todo o mal que você fez a Davi. O meu pai, agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. O rei Salomão, porém, será abençoado e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então o rei deu a ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele atacou Simei o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Ninguém pode dizer e falar que não teve todas as chances, todas as oportunidades, todas as direções. As pessoas tomam e fazem as suas escolhas. As pessoas têm o livre arbítrio. Aqui você vê um cara que foi tão longe, teve misericórdia, Deus deu a misericórdia, porque o fato dele, ele precisava colher. Mas isso ficou ao critério do seu posicionamento com a ordem de Salomão. Você tem a oportunidade de você morrer em paz dentro de Jerusalém e não ir atrás de escravo, de coisas de escravos, de coisas mortas. Você não precisa sair de lá. Mas Simei tinha um padrão de ir atrás de coisas mortas, de coisas que vão gerar morte para ele. Passa um tempo, o povo se esquece. E ele se esqueceu. Ele não pensou. Ele agiu de maneira impulsiva, selou o jumento e foi atrás. São apostadores, pessoas que arriscam. Não é tão assim. Salomão vai me dar outra. Como o pai dele me deu uma chance, Salomão. Não vai ser desse jeito. Não. Eu vejo isso. Nós temos mais uma direção. Nós cometemos, nós falamos, nós agimos de maneira impensada. Agora o Senhor deu mais uma chance. Fique no lugar onde eu coloquei você. Porque se você sair, aquilo vai gerar morte dessa vez. Não volte para o lugar que Deus já te tirou. É a chance da tua vida. Você pode terminar bem, porque ali foi a direção. Já era idoso. Você pode terminar bem, mas não. Eu vou lá, vou selar meu jumentinho, vou ir atrás de 2 escravos. Eu vou lá atrás. Não vai ficar assim não. Eu vou agir pela emoção. Eu vou agir pelos meus impulsos novamente. Dessa vez não vai acabar como das outras vezes. Eu garanto isso a você. Eu garanto isso a você. Eu vejo Deus falando aqui. Não haja como Simei. Não haja como um amargurado. Não fique em rebelião, sabe? Você sabe que você tem a consciência de que Saul foi mau, foi cruel. Mas é tanta amargura, é tanta inveja,
que você está num lugar bom, mas você está contra o seu rei, você está contra as pessoas que estão em cima de você. E sempre tem oportunidade, eu vou jogar, eu vou amaldiçoar, eu vou falar. Eu vou assim, agir como os meus antepassados, os meus antecessores. Não, eu acredito que Deus está mostrando para nós, isso é uma atitude de odre velho. Isso não vai terminar bem desta vez. Deus está dando essa chance para nós. Para muitos aqui, é a última oportunidade de você terminar bem. Para de ir atrás de escravos. Pare de ir atrás de escravos. Que você já teve todas as chances, você passou todos os limites já. Pare de ir atrás de escravos. Salomão, ele já tinha dado a ordem. E você já falou, não, eu vou obedecer dessa vez. É a chance da sua vida. Porque senão, não. Você vai selar o seu destino dessa vez. Vai selar o seu destino, eu vejo isso. Pega o seu propósito nesse momento. E eu quero que você apresente a Deus. E fale com Ele. Que a partir de hoje, eu estou me posicionando e eu não vou mais agir por sentimentos. Eu não vou ser mais essa pessoa impulsiva, emocional, sentimental, imatura. Eu não vou mais agir com esta mente dividida. Você vive uma vida dividida há muito tempo. Pode observar, há muito tempo. Com as suas amarguras, você fala demais, você não pensa para falar, você age de maneira impulsiva. O time que está ganhando, você vai para o lado direito, opa, está ganhando para o lado, opa, estou indo para o direito, depois estou indo para a esquerda, eu estou lá, ó, vê quem está ganhando. Esse tipo de mentalidade é uma mentalidade desleal, uma mentalidade de traição, de um caráter deformado. Elias tinha falado no Monte Carmelo, se Baal é Deus, então siga. Mas e se é o Senhor? Então siga. Até quando? Até quando você vai agir assim? Até quando você vai agir assim? E eu falo para você, fale para o Senhor hoje, eu não vou mais agir como Simei. Eu não vou mais ter esta mentalidade, eu vou pagar o preço. Deus está me dando a última chance aqui hoje. Deus está me dando a última chance. A última chance. Deus está te dando a última chance para você mudar a sua vida. Esse é o dia. Você pode até estar vivendo uma situação muito parecida. Algo fugiu do seu controle. Algo fugiu do seu controle. Aqueles 2 escravos fugiram do controle de Simei. Mas a atitude de Davi nos ensina muito. O que você tem a ver com isso, filhos de Zeruia? É Deus que está no controle de tudo. É Deus que está no controle de tudo. Isso é mais para testar o seu autocontrole, o seu domínio próprio, do que a situação em si. Será que ainda você vai ser dominado por coisas escravas? Será que ainda você vai ser um escravo, agir como um escravo? Escravo de sentimentos, escravo de emoções, ainda você vai ser um escravo, uma pessoa amargurada, que está no melhor lugar, está tendo paz, está terminando a tua vida bem, mas você está lá procurando o problema. Você vê, Josafá deu o melhor conselho. Não tem um homem de Deus aqui nesse deserto? Não tem um homem de Deus? O servo do rei de Israel falou. Claro que tem Eliseu ali. E o rei de Israel sabia. Mas foi o rei de Judá, Josafá, que pediu. Tem pessoas que estão do seu lado,
está dando conselhos melhores, servos, soldados que estão dando conselhos melhores para você. Você está numa posição mais alta, mas você não pensa de maneira espiritual. Você ainda pensa de maneira carnal. Ele tinha tomado a decisão: vamos lá combater Messa, o moabita. Mas no momento que acabou a água, ele disse: o Senhor nos juntou aqui nesse deserto para nos matar, para entregar na mão dos moabitas. Ele sempre vai para o lado negativo. Sempre para ele acabou, finalizou, não tem mais nada para viver. A gente vai morrer nesse deserto. Não tem mais nada para fazer, não tem mais nada não tem o que fazer. Eu e os meus animais, todos nós morreremos aqui. Não, o Senhor não te chamou, o Senhor não te levou para o deserto para isso. O Senhor te levou para o deserto para você buscar a Deus, ouvir uma ordem simples de Eliseu e mudar a sua atmosfera. Comece a adorar ao Senhor. Não é para matar, você não vai morrer no deserto. Você não vai finalizar a sua vida no deserto, mas é no deserto que Deus está te testando agora. E você agora vai morrer neste deserto, ou você vai cavar cisternas e aguardar do Senhor este vale ser cheio e toda a sua vida ser mudada, como Ele mesmo disse: amanhã o Senhor vai inundar este vale, mas ainda é pouco. Eliseu disse: isso ainda é pouco. O Senhor vai entregar o rei de Moabe em suas mãos. O Senhor, quando o Senhor chega, não é só para saciar a sua sede, mas é para eliminar e encerrar todos os inimigos que até hoje tinham poder sobre você, que até hoje se levantou contra você. Mas é uma direção simples: só cave cisternas, abra espaços e não vai mais atrás de coisas escravas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar e consagrar, meu Deus, a cada propósito. Eu declaro esses propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados. Eu declaro esses propósitos liberados. Eu declaro, meu Pai, esses propósitos cumpridos. Eu declaro que hoje situações que estavam ainda vivas, problemas que ainda roubavam a sua paz, cai por terra hoje, não tem mais poder sobre você. Você está livre, você está livre. Hoje, as suas decisões está selando o seu destino. E que a partir de hoje, você fique no lugar que o rei mandou você ficar. Acabou, você cometeu muitos erros. Não saia de Jerusalém. Não vai para lugares baixos, fique no lugar alto. Não caia na tentação de correr atrás de escravos. Coisas mortas, escravas, aprisionadas. Você não é escravo e você não vai atrás de escravos. Você vai colocar Deus em primeiro lugar e fazer como Davi. Eu confio no Senhor, eu vou ficar aonde o Senhor me plantou. Não vou nem amaldiçoar, muito menos colocar as minhas mãos. O Senhor que está me tratando. E fale para Deus. Peça a Deus essa maturidade de Davi. Meu Deus, eu quero essa maturidade de confiar no Senhor e não colocar as minhas mãos. Eu não vou cair nesse teste e nem vou permitir nenhum dos meus caírem nesse teste. Não caia neste teste de amaldiçoar. Você não sabe o que está acontecendo. Às vezes você está vendo um justo ter uma derrota momentânea, como Davi, e você está caindo no teste de praguejar e falar contra ele. Está vendo? Eu já sabia. Está vendo? Eu sabia. Eu sabia que Davi era um assassino. Começa a praguejar, começa a falar e tocar no ungido. Não toque em ungido.
Não elogie aqueles que estão subindo e nem critique aqueles que estão descendo. Todos estão sendo tratados. Absalão, ele se levantou para ter a pior morte possível. Davi, ele saiu humilhado de Jerusalém, mas para ter a maior restauração, o maior resgate, a maior exaltação possível. Coisas estavam sendo mexidas e precisava ser assim. Confie no Senhor, porque Ele não perdeu o controle de nada. Deus está controlando tudo. Enquanto um acha que está conseguindo, ele até conseguiu, mas não levou. Não ache que alguém está ganhando. Deus está mexendo e está somente revelando o Simei. Presta atenção, se Davi não tivesse acontecido aquilo com Davi, ninguém conheceria o verdadeiro Simei. Quando Deus está tratando um, Deus está tratando o outro e Deus está revelando o outro. Sempre tem as três partes. Saiba que Deus está testando a todos em uma situação. Não seja imaturo, inconsciente, escravo, para começar a falar coisas que não cabem a você. Cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Cuide da sua salvação. E faça o melhor com aquilo que você tem. E não toque em ungidos. Não fale o que você não sabe. Guarde a tua língua. Guarde a tua língua para que você não colha dos seus frutos. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Seja inteligente, entenda uma coisa. Todo mundo colhe. Tem uma coisa que eu entendi na minha vida. Não importa o que acontece, o tempo que leve, todo mundo colhe. Não passa. E eu fico só esperando, eu fico aguardando quando Deus começa a mexer. Porque eu sei que a minha função é orar pela essa pessoa e cuidar da minha vida espiritual. Porque o justo juiz, ele sempre vai julgar no momento certo. Tem a hora certa de julgar. Primeiro vem a acusação, depois vem as provas, as testemunhas, o julgamento, o dia da audiência. Tem um tempo certo, as coisas estão acontecendo. Vai ter um momento que vai chegar a sentença final e não vai caber mais recursos. Senhor, obrigado. Obrigado, meu Pai, por esse início, obrigado por essa palavra. Eu sei que o Senhor está mais uma vez falando aqui conosco. E que cada um, meu Pai, possa guardar o seu coração, guardar a sua boca, guardar a sua língua e cuidar da sua casa, da sua família. E não mais permitir coisas terem controle sobre essa pessoa. Não, meu Deus. Não permita, meu Deus, que muitos venham perder a sua vida, venha perder o seu ano, a sua salvação, o seu casamento, venha perder o seu reinado, o seu destino, o seu propósito. Meu Deus, por favor, não permita. Meu Deus, desperte o nosso povo, desperte o nosso povo. Não permita, meu Deus, que essas situações possam continuar na vida, na casa, na família do nosso povo, meu Deus, por favor. Meu Deus, por favor, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Eu declaro que você terá o melhor final de ano da sua vida. Eu declaro que a nuvenzinha vai chegar. Eu declaro que os vales serão cheios de água. Eu declaro que Moabe vai cair. Eu declaro que situações antigas serão resolvidas, odres velhos serão restaurados. Meu Deus, eu declaro que o vinho novo será transbordado, derramado sobre nós. Eu declaro, meu Deus, que nós veremos o melhor e teremos o melhor final de ano. Até então, que todas as palavras, que todas as promessas, que todas as declarações se cumpram na sua vida, na sua casa, na sua família, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diga: meu Deus,
eu creio, eu concordo, eu possuo cada palavra, cada declaração, cada oração para mim, minha casa, minha família. Eu creio que ainda este ano viverei, tomarei, experimentarei e testemunharei o melhor vinho que vem da parte de Deus. Diga, vai terminar bem. Eu tenho a certeza que terei o melhor ano da minha vida até então. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida e consagro a sua vida e consagro esse quarto jejum. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.